Bem, então continuando aqui, vibração livre com amortecimento, nós vimos então os três casos, né, de vibração livre com amortecimento, né, que são esses três que estão aqui no resumo. Todos dependem do valor do zeta, né, lembrando que o zeta é o fator de amortecimento, que é igual à razão entre o C do sistema e o C crítico dele, onde o C crítico é calculado por 2 raiz de km, né? 2 raiz de km. E então, se a gente tem a rigidez e a massa do sistema, a gente faz então essa conta aqui, multiplica um pelo outro, tira a raiz quadrada, multiplica por 2, e aí a gente tem o valor do C crítico. Então, com esse valor de C crítico, né, a gente joga aqui nessa razão e entra aqui com o valor de C do sistema. E com isso a gente calcula o zeta. Com esse valor de zeta é que a gente vai então classificar se o zeta é igual a 1, se o zeta é menor que 1 e se o zeta é maior que 1. Né? Então, um desses três casos, esse aqui é o primeiro caso, esse aqui é o segundo caso, esse aqui é o terceiro caso, conforme está aqui, né? E com essa classificação é que a gente vai partir, né? Essa classificação é que nos dá então o caminho, né? O caminho da resposta do sistema, da resposta do problema, né? Ou seja, se o sistema vai se comportar de uma forma, de outra ou de outra, tá? Então, o comportamento do sistema, que vai ser ditado pela função x de t, né? Ele vai ser dado por uma dessas três expressões aqui, essa ou essa, né? E aí a gente primeiro, para escolher qual das três expressões que a gente vai usar, a gente tem que fazer uma verificação, então, no zeta do sistema a partir disso aqui que foi apresentado, né? Se o zeta é igual a 1, o sistema é chamado de crítico, ou seja, ele tem amortecimento crítico. Se o zeta é menor que 1, ele é um sistema subcrítico, né? O amortecimento é menor do que o crítico, e se o zeta é supercrítico, se o zeta é maior que 1, o sistema é supercrítico e ele tem um amortecimento maior do que o amortecimento crítico. Tá? Em termos de resposta, o que nós temos é que o subcrítico efetivamente é aquele que vibra, né? É aquele que tem condições de vibrar. Enquanto que os outros dois, o caso 1 e o caso 3, eles têm um comportamento não vibratório. E esses gráficos aqui, né, eles apresentam exatamente isso, né? Esse gráfico aqui, ele apresenta exatamente isso que eu falei, ou seja, ele apresenta aqui o comportamento dos três sistemas, né? O sistema crítico, né, que é esse aqui, que tem essa curva aqui. O sistema supercrítico, por exemplo, um zeta de 1.4 é um zeta de um sistema supercrítico, né? Então ele tem essa curva aqui de cima, e o subamortecido com zeta 0,2, né? Então o zeta 0,2 já é essa curva de baixo. Então a gente repara o seguinte, que o crítico e o superamortecido, ou supercrítico, ele não tem um comportamento oscilatório, ele é deslocado a partir de ele é perturbado a partir de uma condição inicial, e ele simplesmente volta para a posição dele, a posição de equilíbrio, sem oscilar, né? Que são essas duas curvas aqui. O detalhe aqui é que o crítico, como ele tem menos amortecimento do que o supercrítico, ele vai voltar mais rápido, né? Ele vai voltar mais rápido para a posição de equilíbrio do que o supercrítico. E o subcrítico, o subamortecido, é aquele que efetivamente vibra. Então reparem que essa curva aqui é uma curva, né, que ela representa a oscilação do sistema. Tá? Então é um sistema subamortecido ou supercrítico. Essas outras duas figuras, elas trabalham, essa segunda aqui, ela trabalha, essa aqui, né? Ela trabalha com várias condições para um subamortecido, um subcrítico, para vários valores de zeta, né? Então aqui tem 0,05 o primeiro, 0,10, 0,20, 0,40. Então o que acontece? Quanto menor for o amortecimento,
maior vai ser o valor, né, maior vai ser o valor máximo, né? Então aqui a gente tem um valor máximo para esse zeta, para um zeta maior a gente já tem um valor máximo menor, menor ainda, e assim por diante. Então ele oscila, porque são zetas todos menores do que 1, porém a amplitude que se obtém com a oscilação é cada vez menor, né? Que é o que é esperado, já que quanto mais zeta, mais dissipação de energia tem. Essa outra figura aqui, ela vai mostrar novamente a mesma situação da figura 1, né? Só que inclui aqui também o sistema não amortecido, que é esse daqui, que é essa curva cheia aqui, né? E mostra um sistema underdamped, aqui um sistema subamortecido, subcrítico, que é essa linha tracejada aqui. Então, e mostra também o over, né? O over e o crítico. O crítico sempre indo por baixo, né? Porque ele é mais rápido para amortecer, e o over indo por cima aqui. Mas os dois não permitem que haja oscilação. Agora, os dois que oscilam, que é o não amortecido e o underdamped, né, o subcrítico, eles apresentam oscilação, mas o que eles apresentam de diferente? Bom, primeiramente o padrão, né? O não amortecido, obviamente, que ele vai oscilar para sempre, sem morrer, né? Sem atenuar. Enquanto que o crítico, o subcrítico amortecido, né? Subcrítico, que é a linha tracejada, esse vai oscilar e vai parar, né? Agora, aqui em termos de frequência é que é interessante, né? Porque esse daqui, ele tem como período, já que isso aqui é um gráfico de tempo, né? O período é o que? É o 2π sobre o ômega n, né? O período em segundo, né? Se fosse em hertz, se o ômega n fosse em hertz, era só 1 sobre o ômega n, né? Mas o que acontece? O período do underdamped, do não amortecido, desculpa, do undamped, ele é igual a 2π sobre ômega n, enquanto que o período do amortecido, do subcrítico, ele é 2π sobre ômega d, né? Onde a gente viu anteriormente que ômega d era igual a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Desculpa, ômega n que multiplica a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Quer dizer, o ômega n, que é o raiz de k sobre m, ele sofre uma alteração desse valor, dessa raiz aqui, dependendo do zeta, né? Então, esse período que está marcado aqui, que é o da linha tracejada, desculpa, que é o da linha tracejada, exato, da linha tracejada aqui, é o 2π sobre ômega d, tá? Então essa figura mostra essa relação e mostra que existe uma distorção, né? Basta a gente botar algum amortecimento que já existe uma distorção da resposta em relação à resposta não amortecida, tá? Bem, então, o que nós temos que ver agora? Nós temos que ver agora o seguinte: como o sistema 2 é o que efetivamente vibra, né? Então, a gente vai olhar, é importante que a gente veja como é que fica a resposta, né, na forma trigonométrica do sistema que vibra, do sistema do caso 2, do sistema não amortecido. Bom, a gente obteve a resposta na forma exponencial, por questões de conveniência para desenvolver essa expressão, né? Na forma exponencial fica mais fácil. E a gente sabe que existe a relação, né? I ômega dt igual E elevado a ômega dt igual a cosseno ômega dt mais I seno ômega dt, né? A gente sabe que existe essa relação, e aí ômega dt está aqui dentro e está aqui também. A única diferença desse para aqui para esse daqui é que é o sinal de menos, né? Então aqui fica mais ou menos, né? E aqui é mais ou menos. Então, se a gente aplicar essa relação aqui nessa expressão, nesses dois caras aqui, a gente vai chegar à forma trigonométrica, né? Porque a gente vai envolver cossenos e senos nessa expressão.
Essa exponencial que está aqui por fora é uma exponencial de expoente real, né, e negativo. Então ela é somente responsável por atenuar, né, por provocar a atenuação exponencial, né, aqui ela segue uma lei exponencial da queda aqui no valor dos picos, ok? Então, eu, assim, voltando aqui, né, fazer uma coisa mais bem feitinha aqui, assim, ela está oscilando, está caindo a amplitude, e essa queda, ela segue uma função exponencial, que é exatamente o que vem por fora aqui, que é isso aqui. Ok? Só que ela é real. Enquanto que essas exponenciais têm expoente imaginário, então isso não tem nada a ver com decaimento, isso tem a ver com a parte trigonométrica, a parte oscilante da função. Então, desenvolvendo isso aí, fazendo essa substituição, desenvolvendo, isso está apresentado lá nas páginas do livro 160 e 161, a gente chega então na expressão trigonométrica, que pode ser em seno ou em cosseno, né? Em cosseno, mas o que está do lado de fora aqui, multiplicando o seno e o cosseno, é a mesma coisa. É a amplitude máxima, a exponencial é a mesma, aqui também, né? Amplitude máxima, exponencial, e a diferença é que é seno ou cosseno, certo? E o que está dentro do argumento do seno cosseno é a mesma coisa, é a frequência, né? Ômega dt e aqui ômega dt, e o ângulo de fase, que é φ e φ. Só que para o seno é um seno adiantado, né? Então assim, é mais φ, e o outro é um cosseno atrasado, que é menos φ. E o que é cada coisa dessa daqui está explicado aqui, né? O que é o x maiúsculo, né? Ou seja, o que é a amplitude máxima em função das condições iniciais x0, x.0, x0, e em função do zeta e das duas frequências, né? Da frequência natural e da frequência natural amortecida. O que é o φ, né? Para o seno é tangente disso sobre isso aqui, para seno. E para o cosseno é o inverso, né? Arco tangente do inverso, para o cosseno. Ômega dt, lembrando, é ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado. O zeta a gente acabou de relembrar ali, que é c sobre o c crítico, e o c crítico é 2 raiz de km. Então, tendo o k e o m e o c, a gente calcula o zeta, né? A gente calcula o c crítico, e com o c crítico e o c a gente calcula o zeta. Com o zeta a gente calcula, e com o ômega n, que a gente calculou, que é a raiz de k sobre m, né? A gente calcula o ômega d. Com o ômega d, então, a gente tem condições de calcular aqui, botar isso aqui, o zeta também, e as condições duas condições iniciais. E a mesma coisa a gente faz, a gente pode fazer para o ângulo de fase, ok? Bom, então, com isso, efetivamente, a gente fecha, né, a parte teórica, quase fecha a parte teórica da vibração livre com amortecimento. O que fica faltando é o que vem aqui embaixo, né, que é o chamado decremento logarítmico. Antes de entrar no decremento logarítmico, a gente tem aqui a questão da equação de movimento, né, que estava escondido aqui. Então, se a gente pega essa equação e divide pela massa, a gente vai ter aqui K sobre M, que é o quadrado da frequência natural, e a gente vai ter aqui C sobre M. Então, o que é C sobre M? C sobre M é 2 zeta ômega n. Tá? Como é que se obtém isso aqui? Isso se obtém a partir da expressão do zeta, que é C sobre C crítico, e da expressão do C crítico, que é 2 raiz de km. Tá? Então, com isso, com essas duas expressões, a gente chega nessa expressão aqui quando a gente tem que dividir o C pela massa. Tá? A gente usa o C que está aqui, aí o C é zeta, C crítico é isso, aí vai substituindo e já chegar nisso aqui. Esse 2 aqui vai vir daqui, né? Enfim. Bom, aí então, para terminar mesmo a parte teórica dessa etapa aí, a gente então vai ver o chamado decremento logarítmico. Tá? O decremento logarítmico ele é chamado
né, de um parâmetro que fornece uma boa aproximação do valor do amortecimento de um sistema MCK, massa móvel amortecedor, a partir de uma medição. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, eu tenho aqui, eu pego uma estrutura, né, dou uma condição inicial nela, de deslocamento à velocidade, e ela tem uma resposta, né, uma resposta amortecida. Tá? Então eu gravei isso aqui, eu tenho isso aqui, o x de t disso aqui, isso aqui é medido, né? Eu medi isso aqui com uma coisa experimental, né? Experimental. Eu fiz uma medição e obtive essa resposta aqui. Eu quero saber qual é o C do sistema, o C, o amortecimento do sistema, porque eu tenho um sistema que eu posso ter a massa, que é uma questão de pesar esse sistema, eu posso ter o valor de rigidez desse sistema, mas eu quero saber qual é o valor de amortecimento, né? Porque o valor de rigidez também é uma coisa mais tranquila de se calcular, que depende da geometria e do material da estrutura, né? Enquanto que o amortecimento não, o amortecimento realmente é uma incógnita. Então, para eu obter uma estimativa, né, uma estimativa do amortecimento, né, uma estimativa do amortecimento, eu tenho que fazer, a partir de uma medição, né, numa situação que eu estou em campo, que eu quero fazer uma estimativa disso para tomar uma decisão sobre um projeto, etc., eu tenho que fazer a medição. A partir da medição, então, eu vou ter uma estimativa desse coeficiente de amortecimento. Então, essa parte aqui, o decremento logarítmico, ele é esse parâmetro que fornece essa estimativa. Então, a gente vai ver aqui na sequência como que qual é a expressão que se usa para se ter essa estimativa. Então, o que se espera? Se espera obter uma expressão que relacione o zeta, né, o zeta como uma função, né, da medição, das medições. E essas medições, o que acontece? A gente tem aqui, a gente vai focar no valor de pico, né, de cada medição. Então eu tenho aqui o valor de pico do instante 1, o valor de pico do instante 2, o valor de pico do instante 3 e assim por diante. Então eu tenho que essa queda, né, que ocorre de um pico para o outro, para o seguinte e assim por diante, sucessivamente, é que vai ser o argumento da minha função aqui. Então eu vou obter uma expressão que vai relacionar essa queda de amplitude máxima em função do amortecimento. Porque a amplitude máxima eu consigo medir essas amplitudes aqui, né? O x1, o x2, né? Isso eu meço, né? Mas eu preciso o que eu quero é o amortecimento. Então eu vou desenvolver uma expressão aqui que relaciona o amortecimento com a razão, né? A razão das amplitudes, que onde vai estar embutida a queda dessas amplitudes, ok? A queda dessa amplitude máxima. Então é isso que a gente vai fazer, desenvolver para ter essa expressão para poder usar ela diretamente, dado uma medição, extraído os valores de máximos, né, de pico dessa resposta, com essa expressão eu calculo o fator de amortecimento, né? Então é isso que a gente vai ver, né? Bom, decremento logarítmico, então, o que acontece? Qual é o princípio aqui para a gente chegar nessa expressão? Bom, a gente parte aqui, né, como eu falei, do princípio que a gente vai pegar a relação entre dois picos aqui consecutivos, né? Então, por exemplo, o primeiro pico e o segundo pico. O que nós temos aqui? Para o pico 1, o pico 1, né, o máximo 1, ele vai acontecer no instante T1. E o máximo 2 vai acontecer no instante T2. E a distância entre esses dois instantes, o intervalo entre esses dois instantes, né, que é o que está aqui, ó, ele é igual o instante 2 vai ser igual ao instante 1 somado com o período
natural, amortecido, né? Por quê? Porque nós sabemos que a resposta ela vai ser dada por uma expressão dessa aqui, ou por uma expressão cossenoidal. Então a frequência dessa onda aqui, dessa forma de onda, né, ela é ômega d. Então o período tal d, né, é o inverso de ômega d, é 2π sobre ômega d. Tá? E o período é justamente quando a forma de onda se repete. Então a distância entre dois máximos é igual a tal d. Né? Então o instante t2, que é o máximo 2, é igual ao instante do máximo 1, somado com o intervalo, que é o período natural amortecido. Portanto, nós temos que o x de t1, o máximo de t1, né, ele vai ser igual à expressão aplicada em t1, aqui e aqui, ou seja, vai sair um valor daqui, e o deslocamento em t2, o máximo de t2, o valor dele vai ser dado pela mesma expressão em t2. Porém, como t2 é igual a t1 mais tal, a gente substitui aqui, tá? t2 é igual a t1 mais tal. Então a gente agora está com t1, a gente fica aqui agora, né, com t1 tanto na expressão de x de t1 como tanto na expressão de x de t2. E o que a gente quer é a razão entre o x de t1 e o x de t2. Né? A gente quer relacionar o zeta com o x de t1 sobre o x de t2. Tá? O x de t1 sobre o x de t2. Ora, então se a gente colocar no numerador a expressão do x de t1, que é essa daqui, e no denominador a expressão do x de t2, que é essa daqui, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, no caso o que nós vamos ter aqui? Né? Nós vamos ter que zeta é igual a x vezes e elevado a menos zeta ômega n t1, né? Que multiplica seno de ômega d T2, T1 mais φ sobre x, que multiplica E menos zeta ômega n T2, seno de ômega d T2, T1, que multiplica, né, T1 mais tal d, tá errado, ômega d some, né? Seno de ômega d, que a gente vai substituir, aliás, não vai substituir nada, a gente vai ter ômega d, é isso mesmo, ômega d que multiplica T1 mais tal d, né, mais φ. Ok? Então a gente tem x em cima, x embaixo, né? Aqui, ao invés de ser T2, né, eu devia ter escrito logo T1 mais tal d, né, tal d, aqui fica assim. E esse seno aqui em cima e esse seno embaixo. Porém, o que acontece? Ora, a gente sabe que o que faz a amplitude cair é o que está multiplicando o seno, é isso aqui por fora. Mas o seno, efetivamente, ele vai ter o mesmo valor. Né? O seno é o seno de um ângulo. E, na verdade, quando você está pegando T1 e somando com tal D, o que você está fazendo é um período depois, é 360 graus depois. Então, o valor do seno, efetivamente, embaixo e em cima, é o mesmo, tá? Porque ele está sendo também somado pelo mesmo φ, tá? Então, ômega d T1 e ômega d T1 mais tal D, onde tal D é o período, vai dar a mesmíssima coisa aqui e aqui. Logo, o seno é o mesmo, embaixo e em cima. Logo, a gente pode eliminar o seno e a gente vai ficar, no final das contas, do jeito que está aqui, ó, né? Só que aqui é a mesma coisa. O que acontece aqui? Aliás, antes disso, a gente olha para cá, né? Porque aqui o seno já foi eliminado. Aqui a gente vai ter 1, aqui a gente vai ter T1 mais tal D, mas T1 mais tal D é a mesma coisa que T1
E elevado a menos zeta ômega n T1 vezes E elevado a menos zeta ômega n tal D. Aí a gente tem isso aqui em cima e embaixo em cima. E o que vai sobrar? 1 sobre menos zeta ômega n tal D, né? Só que aqui é menos. Então, se é menos, eu posso inverter, né? Eu posso jogar isso para cima. Então, no final das contas, é essa aqui a expressão que eu tenho. Mas o que é tal D? Tal D é 2π sobre ômega D. E o ômega D é ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Então, eu vou pegar nessa expressão aqui, eu vou substituir o tal D por isso aqui tudo, por a combinação dessas duas expressões aqui. Eu vou obter isso daqui, né? Então, eu vou obter ômega, eu já tenho aqui um ômega n, a expressão de tal D vai carregar um ômega n também, como está aqui, né? E eu vou eliminar o ômega n com o ômega n e vou ficar com zeta 2π raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Então, portanto, essa razão de amplitudes é igual a isso aqui. Essa expressão que carrega o zeta, ela carrega o zeta aqui, carrega o zeta aqui. Mas eu quero um zeta igual como uma função dessa razão, né? x1 sobre x2. Então eu quero jogar o zeta para explicitar o zeta. O zeta não está explicitado aqui. Mas como eu tenho uma exponencial aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o log dos dois lados, né? Então o log da razão é igual ao log dessa exponencial. O log da exponencial é o expoente da exponencial. Portanto, o log da razão das amplitudes é igual a essa expressão que tem o zeta aqui e aqui. Então eu estou chegando lá onde eu quero. Só que agora, o que acontece? Esse log aqui, ele vai ser um número, né? Por quê? Porque na minha medição, eu tenho como extrair o valor numérico de x de T1 e o valor numérico de x de T2. E eu vou dividir um pelo outro, vou tirar o log e vou obter um número. Esse número eu vou representar pela letra A. E esse número é que vai ser chamado de decremento logarítmico. Por quê? Porque o decremento é a razão de decaimento das amplitudes, só que é o log dessa razão. Por isso que é decremento logarítmico. Então, isso aqui vai me dar um número. Então, esse número eu extraio da minha medição. E eu já tenho praticamente a expressão do zeta. Então, agora eu vou botar um A aqui para ficar mais simples. É igual a essa expressão que tem o zeta em cima e o zeta embaixo. Eu vou trabalhar, né? Eu vou trabalhar isso daqui, né? Ou seja, eu vou levar a raiz para o lado de lá, vou ficar aqui 2π zeta, né? Aqui é zeta 2π, 2π zeta é o A que multiplica, o A aqui, né, que multiplica isso daqui, que vai para cima. Eu vou elevar ao quadrado para tirar o zeta aqui da raiz. Então eu vou ficar com 4π ao quadrado zeta ao quadrado, né? 4π ao quadrado zeta ao quadrado, que é isso aqui, igual a A ao quadrado, que multiplica 1 menos zeta ao quadrado, porque a raiz vai embora porque eu levei tudo ao quadrado, tá? E aí, o que acontece? Né? O que acontece? Eu tenho aqui, eu tenho então isso aqui tudo elevado ao quadrado. Então eu boto tudo que é zeta de um lado e o que não é zeta do outro, coloco o zeta em evidência, né? E finalmente chego numa expressão de zeta em função, finalmente não, aqui, né? Porque ainda aqui tem um A ao quadrado, então essa aqui é a expressão final. Eu tiro o A, fica A que é o valor que eu calculei, o decremento logarítmico, a partir dos máximos, raiz de 1 sobre 4π ao quadrado mais A, né? Lembrando que o A é o log da razão, dos máximos. Bom, aí o que eu tenho aqui? Se o zeta, ele for, uma curiosidade, né? Se o zeta for muito menor do que 1, ou seja, se eu tiver um zeta muito pequeno, né? Esse caso aqui, né? Esse caso aqui, então o zeta ao quadrado ele é praticamente igual a zero. Por que está sendo feito isso? Porque quando a gente volta aqui nessa expressão, que a gente tem zeta ao quadrado, se eu tiver um baixo amortecimento, esse cara ao quadrado tende para zero. Então a minha expressão vai ficar A vezes a raiz de 1, que é A. Então, lá onde eu acabei de mostrar, eu vou ter que A igual a 2π zeta, ou seja, zeta
é igual a A sobre 2π. Então aqui eu chego finalmente na minha expressão final para o zeta em função da razão, embora essa seja um valor, um log da razão. Tá? Então essa aqui é que é a minha expressão quando eu quero obter o zeta de uma forma experimental a partir das razões, né, de frequência e tirando o log dessa razão, que é o valor de A. Ok? Agora, se eu tomar dois máximos que não sejam consecutivos, né, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vamos dizer que eu tenho aqui o meu gráfico, né, o meu gráfico da minha resposta. Então eu tenho uma coisa assim, né? Então eu tenho aqui esse primeiro máximo com esse segundo máximo, ou esse segundo máximo com esse terceiro máximo, quer dizer, dois máximos consecutivos. Mas se eles não forem consecutivos, ou seja, se for aqui eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo, tenho o terceiro e tenho o quarto. Então vamos dizer que eu quero pegar o primeiro e o quarto máximo, né? O primeiro e o quarto máximo. Então o máximo 1 e o máximo 4. Bom, mas quantos períodos tem entre o máximo 1 e o máximo 4? A gente tem 1, 2, 3 períodos. Então, eu posso ter o máximo x1 e o máximo x4, mas entre os dois eu tenho 3 ciclos, né? 3 ciclos, ok? Então, se eu pegar o máximo 1 e o máximo n, o enésimo máximo, por exemplo, o 15º, eu vou ter quantos ciclos entre os dois? Eu vou ter n menos 1 ciclos, né? Se eu tiver 15 ciclos, eu vou ter 15, o máximo 1 e o máximo 15. Eu vou ter 14 ciclos, tá? Bom, e por que eu faria isso? Eu faria isso pelo seguinte, em uma situação em que justamente eu tenho baixo amortecimento, né? Então, se eu tenho baixo amortecimento, eu, em vez de ter uma queda dessa magnitude aqui, de 1 para 2, eu teria uma coisa mais discreta, certo? Eu teria uma coisa mais discreta, ou seja, a minha queda ela seria muito menor. Então, eu só teria uma queda significativa se eu pegasse o primeiro e um outro lá na frente, por exemplo, o oitavo, o nono, né? E porque quanto menor for essa diferença aqui, menos preciso vai ser, porque eu vou dividir uma pela outra e ainda vou tirar o log. Então isso vai me dar um erro grande, pode me dar um erro grande para eu estimar o C a partir dessa expressão aqui, né? Então o que acontece? Eu tenho que pegar uma diferença grande para eu ter um valor razoável aqui nessa razão, para eu ter um log de uma coisa grande, né? Uma coisa maior, e aí eu vou ter mais precisão. Então eu pego máximos que não sejam consecutivos. E quando eu faço isso, a minha conta aqui do zeta, ela não é mais A sobre 2π, ela é A sobre 2π, multiplicado por 1 vezes n menos 1. Onde n é o quê? N é o máximo que eu estou pegando. Então, se eu estou pegando o 15º máximo, vai ser 15 menos 1, 14. Então, vai ter que entrar 1 sobre 14 aqui para eu fazer a conta calculando o A como sendo o log, né, de x1 sobre x15. Ok? Então, n menos 1 é o número de ciclos entre os máximos escolhidos. Então, n é o máximo escolhido e o n menos 1 é o número de ciclos. Ah, mas por quê? Por que isso? Pelo seguinte, porque quando eu voltando aqui atrás, né, quando eu peguei isso daqui, ó, né, isso daqui, ó, o que acontece? Eu peguei um período, eu estou pegando entre o x1 e o x2, eu estou dizendo que x2 é t1 mais um período tal d. Mas se eu pegar o t1 e o enésimo, eu vou ter t1 mais n menos 1 tal d, ou seja, n menos 1 ciclos. Então, esse n menos 1 vai aparecer aqui, obviamente, não vai mudar nada em termos do seno, mas vai mudar aqui, ó, aqui, porque vai ser tal t1 mais n menos 1 tal d, para indicar que são n menos 1 ciclos depois, ou seja, n menos 1 períodos que estão sendo contados. E aí, no desenvolvimento, esse 1 sobre n menos 1 vai aparecer, né, na expressão, tá certo? Então é isso, quando a gente não pega dois ciclos consecutivos, a gente então tem que pegar
e corrigir a conta com esse fator 1 sobre n menos 1, ok? Então isso aí foi o final, o fechamento da parte teórica, né, da vibração livre com amortecimento, e com isso então a gente encerra a primeira etapa da matéria, e daí já podemos fazer a primeira prova, né, que vai ser marcada para daqui a alguns dias, e e até lá o que eu vou fazer é disponibilizar para vocês a solução, as videoaulas com as soluções de alguns dos exemplos que está no material, dos exemplos do livro, ok? Então é isso. A partir de hoje, então, a partir de amanhã, eu começarei a enviar para vocês esses exemplos e até para vocês irem treinando a matéria, né? Para fazerem a prova numa data que vai ser marcada. Então logo eu envio esse vídeo aqui, eu coloco esse vídeo no canal, ok? Então, beleza, é isso aí.